Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com Inclusão e Saúde, agora para falar de educação, mas de uma educação muito mais voltada para a pessoa com deficiência. A gente recebe aqui no estúdio a Ana Cláudia Souza, mestre em educação. Já podemos falar desse jeito, porque ela concluiu o mestrado dela, né, o mestrado em educação, e o mais interessante de tudo isso, que para nós é motivo de orgulho, é que todo o trabalho foi voltado, toda a pesquisa foi feita em cima da APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Aracaju. Bom, queria primeiro lhe questionar sobre o porquê de você ter escolhido a APAE para ser o seu objeto de pesquisa, o seu objeto de estudo. A escolha desse trabalho já vem desde o início, né, da minha formação. Ao sair, terminando o meu curso de pedagogia, eu já fui trabalhar em uma escola que era pioneira aqui em Aracaju, que já trabalhava com educação inclusiva. Então, já são 21 anos trabalhando com educação inclusiva. Qual era a escola? Pode falar, não tem problema. Era Caminho do Saber. Caminho do Saber. Caminho do Ela Saber, já tinha essa área como ponto X, né? Era como ponto X. Então, eu trabalhava com a deficiência intelectual. E, assim, é uma deficiência que eu tenho uma aproximação muito grande. E, por isso, a escolha de fazer o trabalho, né, na nossa APAE aqui de Aracaju. E eu fiz a minha pesquisa em cima da formação dos professores e as práticas educativas no período da data da fundação da APAE até a chegada da nossa Constituição em 88. Porque aqui no nosso estado, nesse período, estava engatinhando. Estava bem no início mesmo, né? Bem no início, né? E como foi que essa prática, né, ela se deu? Então, eu foquei em cima da formação dos professores, da data da fundação, 1968, com um marco temporal de 20 anos, né, até 1988, com a chegada da nossa Constituição. E o legal é que o seu trabalho está sendo, né, concluído agora e sendo apresentado quando a APAE completa 50 anos, né? Que coisa. Isso mesmo. E o nosso desejo, né, é que a gente comemore os 50 anos da APAE com o lançamento do livro. Com certeza, e pode ter certeza que isso vai ocorrer, né? Estamos aí batalhando, porque tem o outro lado que não é fácil, lógico, né? Lógico. Não é fácil, mas esse é o desejo, esse é o projeto que em 27 de agosto estejamos aí na semana, né, que será dedicada à APAE, isso, aniversário da APAE, estejamos aí com o lançamento do livro. Tá, agora tem um detalhe, e é mais do que importante a gente saber, dentre tantas coisas que você pesquisou, dentre aquilo que você foi buscar, o que mais lhe chamou a atenção nesse aspecto da formação? Porque a gente tem várias e várias etapas de profissionais que ali estão, tanto, né, com as oficinas terapêuticas, que é a nomenclatura mais apropriada hoje, mas no início era de outra forma, né? Hoje mudou completamente. Então, do que você foi buscar, o que você encontrou que te chamou a sua atenção? O que mais chamou a atenção foi a questão que 1968, quer dizer, a caminhada se deu em 1967, né? Com alguns pais que tinham a preocupação onde colocar os seus filhos. Porque nesse período nós tínhamos aqui o Ninota Garcia. Sim, lembro. Mas o Ninota Garcia, ele trabalhava com a questão da deficiência motora e dos sentidos, que era a questão dos surdos, né? Isso. Dos cegos. Então, onde essas outras pessoas seriam colocadas, né? Essas crianças, esses jovens? Então, esses pais, eles se reuniram, né? Começaram com pequenas reuniões para encontrar um espaço para que seus filhos pudessem ser, né, atendidos. E é daí onde surge a APAE. E a questão é que, assim, foi algo que deixou tanto a mim como a minha orientadora, a professora Rita de Cássia, né, encantadas, e ela também já trabalha nessa parte daí, que as pessoas que chegaram para trabalhar na APAE chegaram sem conhecimento do que era a deficiência. Foram aprendendo na prática. Foram aprendendo na prática, foram aprendendo com a intuição e a visão também que as pessoas que estavam à frente, né, seu Manuelito, né, presidente no período, que tinha essa preocupação de formar esses professores,
de preparar esses professores. Então, foram formados grupos de professores que foram para a APAE de Salvador, passaram meses lá, semanas lá, em busca de formações, e também traziam de outros estados aqui para Sergipe. Então, foi assim, foi uma preocupação e essa visão assim nos deixou encantado, que hoje a gente está com mais dificuldade. Sem dúvida. Hoje se tem mais conhecimento, mas se tem mais dificuldade na questão das formações. Então, esses professores começaram, pelas entrevistas, né, os meus informantes, eu cheguei lá por uma indicação, não sabia o que era que eu ia fazer, nem o que era que eu ia trabalhar. Outro, eu fui fazer um estágio. Então, foram diversos depoimentos de pessoas que foram, né, que chegaram, que começaram esse trabalho e ficaram encantados. E essas práticas, elas foram surgindo no início pela intuição. Né? Pegava um jovem e, observando ali, no contato com o outro, o que é que poderia ser feito e o trabalho foi acontecendo. Você fala de uma coisa curiosa que não faz tanto tempo, nós tínhamos professor de música, né, Deidson, que é um músico formado pela universidade, estava finalizando o curso dele, e me chama a atenção quando você fala dessa forma, porque ele já depois a esse respeito, porque todo o trabalho dele, de fim de graduação, aliás, ele coordenava o coral da APAE e muitas técnicas ele foi desenvolvendo, trazendo a música convencional para a música voltada à musicoterapia e por aí vai. Então, ainda nessa etapa, a gente tem essas experiências, por incrível que pareça. Agora, claro, que a gente tem outros profissionais que também foram qualificados. Tem universidades, tem faculdades que hoje já provê conteúdo específico para preparar pessoas para lidarem, né, com o público que tem algum tipo de deficiência. Fazendo esse comparativo, você já foi na APAE, obviamente, depois, vendo o cenário novo e fazendo. Como é que você estabelece essa comparação? Hoje, a gente tem mais informações. Os profissionais também, eles têm mais informações. Então, hoje é bem mais fácil, né? Você pode, de acordo com a experiência de alguém, ou de algum local, de alguma instituição, você pode ver o que você está fazendo, se é aquele caminho. E ali você vai adequando, certo, o seu trabalho. E a comparação, trabalhar com a pessoa com deficiência, ou na década que foi, as décadas, né, que eu fiz a pesquisa em 2 décadas, e no momento que nós estamos, o que muda é muito pouco. Né? Você vai buscando conhecimento e você vai aprimorando e vai aprendendo com eles. Porque é o seguinte, às vezes a gente prepara o material, você prepara a aula, você prepara aquela ação, só que aquela ação, para ela acontecer, não depende só de você. Sim, dos recursos. Né? Depende dos recursos e depende da pessoa que você vai trabalhar naquele dia. Algum tipo de variação que possa ocorrer? Isso, de comportamento, de não querer naquele dia. Ou até se ela vai à instituição, porque dependendo da ação, nós temos o AE, por exemplo, que é aluno por aluno. Então, você projeta uma iniciativa terapêutica para ele, quando você menos espera, o carro não trouxe. Poxa. O precisou fazer outro atendimento fora, porque eles também têm outras atividades, né, que às vezes precisam. Muitos fazem também, principalmente quando os pais têm um pouco mais de condição. Aí nem sempre eles estão presentes, nem sempre eles estão preparados para aquilo que você pensou. Sem dúvida. Falar em paz, eu queria que você pudesse, até para a gente concluir, me falar como é que foi essa sua leitura em relação aos pais. Como é que foi, não sei até que ponto, porque você precisava fazer essa análise da formação, mas e a família, onde é que entra nisso, no seu estudo? Veja só, como eu fiz a pesquisa diretamente relacionada com os professores, eu não tive contato com pais. Então, os meus informantes foram professores que trabalham, então eu localizei, foi muito difícil, eu parti assim para uma parte da coleta de dados que eu voltei, em meio à tecnologia que nós estamos vivendo, eu parti para as cartas.
Que coisa, né? Por alguns endereços que eu consegui na PAI, naquelas fichas funcionais. Então, eu escrevi uma carta e coloquei todos os meus dados, todos os dados da minha orientadora, telefone, para que a pessoa que recebesse aquela carta não se assustasse, né? E ali fosse localizar. E eu comecei a receber algumas ligações de volta e foi assim, né? Apaixonante. Apaixonante, como a ideia funcionou. Então, veja só, eu não tive o contato direto com os pais, mas os meus informantes, através dos meus informantes, é a mesma questão, não muda daquela época para a questão de hoje em relação aos pais. Nós temos aqueles pais que eles são mais ativos, que eles estão presentes, e isso facilita muito no nosso trabalho. O desenvolvimento da criança, do jovem, tendo o apoio onde ele está, na instituição que ele está, e o apoio em casa, o desenvolvimento é outro. E como também, relatado por eles, nós tínhamos aqueles pais que deixavam lá. Impressionante isso, né? Mas ela não é a única instituição em que isso ocorria, porque eu já tive contato com outras e, infelizmente, tem pais, tem relatos que chegam a ser assustadores. Eu não preciso comentar isso aqui, não agora, mas em um outro momento isso a gente mesmo. Pode abordar essa questão. E eu continuo nessa prática, certo? E não muda. Tá, eu queria, para a gente concluir, porque o assunto é tão bom, mas a gente é escravo do tempo. Nenhuma. Mas o que você concluiu, né, diante de todo o seu trabalho? Qual é a tua impressão de tudo que você conseguiu enxergar? E o que você diria para as pessoas, evidentemente, do resultado de tudo isso? Olha, do meu trabalho é o seguinte, é que não há diferenças. A gente que tem um olhar coloca, diferente. que tem esse olhar diferente. A gente precisa compreender as potencialidades de cada um e trabalhar até onde essa pessoa vai. Nem todo mundo é bom em tudo. Então, se eu dou para as artes, então vamos investir nas artes. Mas eu não tenho nada a ver com as artes e eu sou bom na parte da exata, então vamos investir na parte da exata. Então, trabalhando com a pessoa com deficiência, você tem que descobrir quais são as potencialidades, né, desse jovem, dessa criança, e começar a investir nessas potencialidades para ver até onde é que ele vai. E aí você vai descobrindo outros caminhos, você vai descobrindo outras coisas. E, assim, a minha conclusão final, fiquei muito encantada com a visão, né, mesmo aqui no nosso estado, que estava engatinhando, que era através das APAES, que nós já tínhamos em outros estados, né, que a primeira APAE surgiu em 1954, com a chegada do casal norte-americano aqui, que no nosso país, né, para uma visita, eles ficaram, assim, assustados, porque, vindo de lá, já tinham mais de 250. Era outra visão, né? Era outra visão. Então, a pessoa que estava nesse corpo diplomático, né, era uma mãe e tinha um filho com síndrome de Down. Então, ela trouxe essa ideia aqui para o nosso país e daí as APAES, né, foram surgindo com essa formação da união de pais, de amigos e montando em alguns estados. E nesse período aqui, de 1968, o nosso estado, já através do jornal A Gazeta de Sergipe, já tinha informação dessas APAES. Então, foi daí que foi surgindo, foi sendo fomentada, né, a ideia, e alguns pais foram se unindo, batendo mesmo em porta, né, chamando, porque, infelizmente, era um período que essas pessoas eram mantidas em casa, trancadas. Sim, era outra concepção. Era outra concepção de pessoa com deficiência, né? Eram outros termos, né? Hoje estamos usando, graças a Deus, avançamos muito aí. Isso, mesmo pessoa com deficiência, mas foram diversos os termos usados. É que estão aí, estão mostrando para o que veio, né? Todos têm capacidade de aprender. Né? Até a gente chega a um ponto que a gente para e... Sem dúvida. Né? Mas, de um modo geral, você conclui que foi um resultado
que a palavra para definir tudo isso é encanto. Eu Encanto, percebi isso no seu olhar, na sua encanto, fala. Isso mesmo, positividade. Vamos né? aguardar agora o seu livro, efetivamente, aí até o dia 27 de agosto, quem sabe a gente faz o lançamento. Torço que os seus parceiros, que todos aqueles apoiadores possam chegar junto, de fato, né? Porque às vezes um fala, outro fala, mas enfim, o conteúdo, que é o mais importante, é o mais complicado, já está pronto. Então vamos agora projetar para o lançamento. Obrigado, viu, Ana Cláudia? Parabéns também. pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, tá? E estou aqui à disposição, certo? Para qualquer coisa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, e agora a gente vai a um rápido intervalo e na volta o assunto é prevenção da saúde bucal. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.